O exercício número 5 diz o seguinte: para que intervalo a função y igual a raiz quarta de 10 mais x menos a raiz quadrada de 2 menos x é positiva? Portanto, temos aqui um exercício de funções, um exercício sobre funções. Nos foi dada uma função irracional e nos pedem para indicar os valores de x que fazem com que esta função seja positiva. Portanto, o intervalo de x em que a função irracional é positiva. Então, para resolver este exercício, nós podemos utilizar o método gráfico e o método analítico. Mas eu vou utilizar os dois métodos aqui neste vídeo e depois você escreva nos comentários no caso de alguma dúvida ou uma ideia diferente. Então, como é que nós podemos fazer a representação gráfica desta função? Vamos inicialmente atribuir valores de x para obter valores de y, é evidente. Utilizando o método da tabela, vocês representem uma tabela em que à esquerda terão x, valores de x, vamos lá, atribuam valores de x de menos 10 a 10, e à direita obterão valores de y. Vão substituir esses valores de menos 10 a 10 nesta função e encontrarão valores de y e depois vocês vão representar o gráfico desta função, obterão então uma curva desta natureza. Mas eu fiz utilizando o GeoGebra, poderiam utilizar o MathCAD ou o Python, um outro programa. Mas no teste vocês não terão esses programas, então vocês devem utilizar o método da tabela. Ok, então esta é a representação gráfica desta função. Esta função é racional, que é uma função limitada, que sai de menos 10 até 2. Portanto, é aqui onde ela começa e é aqui onde ela termina. Ela não vai para menos infinito e nem vai para mais infinito. Ela tem um certo domínio, ok? O campo de existência desta função podemos determinar graficamente, de forma trivial. Quer dizer que ela sai de menos 10 até 2. Este é o domínio desta função. Quer dizer que esta função existe dentro deste campo de existência. Esta função ela é monótona crescente, tá? Ela sai de menos 10, vai até 2 para x, crescendo, ok? Então esta função é uma função monótona crescente. Esta função sendo monótona crescente, ela toca no eixo do x. Quando uma certa função, uma certa curva toca no eixo do x, y é zero. Este valor de x que anula y é o que nós chamamos de zero da função. Podemos verificar. Para x igual a menos 1, substituindo aqui menos 1, teremos y igual a raiz quarta de 10 menos 1, 9. Raiz quarta de 9 é igual a raiz quadrada de 3. É menos raiz quadrada de 2 menos 1, isso vai dar raiz quadrada de 3. Então, raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 3 é igual a zero. Está comprovado que, realmente, onde a função toca no eixo do x é o zero da função. Tá? A função é nula. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para x igual a menos 1, é neste ponto que vai praticamente delimitar o conjunto de valores em que esta função será positiva e o conjunto de valores que esta função será negativa. Ok? Então, para x igual a menos 1, y igual a 0. Então, 0 sendo um elemento neutro, de acordo com a reta real, vocês podem verificar que 0 ela vai dividir dois conjuntos de valores. Os valores negativos à esquerda e os valores positivos à direita. Então, deste valor até 0, a função é negativa. E de 0 até este valor, a função é positiva. Então, eureka, resolvemos o exercício. Quer dizer que graficamente nós já determinamos praticamente os valores de x que fazem com que esta função seja positiva. Nós só precisamos do intervalo de x para que esta função seja positiva. Então, o que vamos fazer? Já sabemos que para x igual a menos 1 a função é zero. Ok? Então, quer dizer que esse x igual a menos 1 não pode fazer parte. Porque se você substituir menos 1, a função é zero e 0 não tem sinal. Então, vai ser de menos 1 até 2, ok? Sendo o último valor do extremo do domínio. Então, de menos 1, intervalo aberto, até 2, intervalo fechado. Ok? Então, este é o intervalo de x que faz com que esta função seja positiva. Graficamente, resolvemos esse exercício. Vamos agora resolver esse exercício utilizando o método analítico. Utilizando o método analítico, vamos repartir em duas etapas. A primeira etapa vai consistir em determinar o domínio desta função. Vamos achar o domínio desta função. Esta é uma função irracional, em que nós temos a subtração
de duas expressões com radicais. Então, inicialmente, raiz quarta dessa expressão e depois raiz quadrada. Quer dizer que os radicandos desses dois radicais têm que ser maiores ou iguais a zero. Então, 10 mais x maior ou igual a zero e 2 menos x maior ou igual a zero. Em diante, é só resolver esse sistema dessas duas inequações. Isto implica que vamos isolar x na primeira inequação e na segunda inequação. Para obter valores, depois representar esses valores numa reta real e avaliar o sentido das nossas inequações. Então, x, na primeira inequação, x maior ou igual a menos 10. Isolei x, 10 está a somar, passou no membro direito a subtrair. E x menor ou igual a 2. Portanto, x esteve aqui a subtrair, passou no membro direito a somar. Ou então podem multiplicar por menos 1 e depois vocês têm que inverter o sentido da nossa inequação. Okay? Então vão cair numa expressão igual a esta. Então, encontramos dois valores, menos 10 e 2. Representem esses valores de uma reta real que sai de menos infinito a mais infinito. E depois temos menos 10, tanto x maior ou igual a menos 10. Quer dizer que maior ou igual temos que escolher a parte positiva. Então sai de menos 10 a mais infinito. E x menor ou igual a 2, menor ou igual temos que escolher a parte negativa. Então sai de menos infinito até 2. Onde é que é a interseção? A interseção sai de menos 10 até 2. Então posso dizer que o domínio desta função, que eu já determinei graficamente, podemos olhar aqui no gráfico, que vai indicar o campo de existência desta função, é igual ao intervalo fechado de menos 10 até 2. Depois de determinado o domínio, vamos no segundo passo, segunda etapa, zeros da função. Para determinarmos o zero desta função, basta igualarmos a função a zero. Isto implica que essa expressão à direita será igual a zero. Aqui nós temos uma equação irracional. Já não será necessário inicialmente retirar a condição de existência, pois já retirei. Já tenho aqui a condição de existência, que é o domínio nesse contexto. Então posso pegar nessa expressão que está aqui a subtrair, passo no membro direito a somar, para depois eliminar os índices dos radicais. De que maneira que eu vou eliminar esses índices? Elevando ambos os membros a 4, ok? Então, essa expressão a quarta, essa expressão a quarta. Depois vou cortar com o índice do radical. Aqui, tanto o índice do radical é par, então isso tem que sair em módulo, tá? Módulo de 10 mais x. Só que aqui já disse que a expressão dentro do módulo é maior ou igual, então o módulo dessa expressão também será maior ou igual. Daí que será positiva. Aqui a mesma coisa, tá? Cortando, uma vez que isso será ao quadrado, então isso vai ser 2 menos x tudo isso ao quadrado. Nós já sabemos que módulo de a ao quadrado é igual ao quadrado, ok? Então obtenho a seguinte expressão, 10 mais x é igual a 2 menos x tudo isso ao quadrado. Em diante vou desenvolver o quadrado desta diferença, o quadrado perfeito, como vocês quiserem. Isto implica que 10 mais x é igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. Em diante, essa expressão está aqui a somar, vai passar no membro direito a subtrair. 10 mais x vai passar a subtrair. E, efetuando essas expressões, caio numa equação do segundo grau. Da seguinte forma, x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a zero. Então, em diante, vocês podem utilizar Bhaskara ou então o método de decomposição dessa expressão polinomial em fatores, em produto de dois fatores. Então, o método de decomposição em fatores. Nesse contexto, procuro dois números que multiplicando se dará menos 6 e somando se dará menos 5. Nesse contexto, menos 6 e 1. Menos 6 vezes 1 vai dar menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Em diante, utilizo a lei do anulamento do produto, que diz que dois produtos são nulos somente se apenas um deles for nulo. Se essa expressão for nula, então este produto será nulo. Ou se essa expressão for nula, este produto será nulo. Daí que é trivial dizer que este produto será nulo somente se um deles for nulo. Ok? Então este é um conjunto, está a indicar um conjunto, e que a primeira expressão é válida ou a segunda expressão é válida. Então x menos 6 é igual a 0 ou x mais 1 é igual a 0. Em diante, x é igual a 6 ou x é igual a menos 1. X é igual a 6, por que eu represento em vermelho? Está aqui, esta cor vermelha está a indicar que eu estou a excluir este valor, porque está fora do domínio, tá? O domínio sai de menos 10 até 2, então estou a dizer que x igual a 6 está fora do domínio, tá? Encontra-se aqui, e o gráfico desta função sai de menos 10 até 2. Daí que o valor que eu tenho que escolher é o menos 1. Pego neste valor e pego no domínio, represento numa reta real,
Então, nós temos menos 10 até 2 e o menos 1, ok? E depois faço aqui uma abordagem meio que intuitiva, não é? Que se o domínio da função sai de menos 10 até 2, não é? Então, eu tenho menos 1. Menos 1 está dentro deste domínio, ok? Se vocês virem bem, menos 1 é o valor que faz com que esta função seja nula, ok? Então, é um valor fronteiriço. Daí que eu vou escolher, portanto, este intervalo à direita, tanto de menos 1 até 2, ok? Só que menos 1 tem que ser intervalo aberto, ok? Ou seja, como fiz referência anteriormente no método gráfico, que esta função é negativa, não é, para x pertencente ao intervalo de menos 10 até menos 1, fechado em menos 10 e aberto em menos 1, e esta função é positiva para x pertencente ao intervalo de menos 1 até 2, aberto em menos 1 e fechado em 2, então, eureka! X igual a menos 1 tem que estar aberto, pois a função aqui é nula. Daí que eu posso afirmar que o intervalo que faz com que esta função seja positiva é o intervalo de menos 1 até 2. Ok? X pertence ao intervalo de menos 1 até 2, aberto em menos 1 e fechado em 2, ou menos 1 menor que x menor ou igual a 2. Esta é a solução deste exercício número 5. Assim resolvemos o exercício número 5. Em diante, vamos resolver o exercício número 6.